noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do Vida Consciente, dando continuidade à trilogia do Júlio Gelzer, Evolução, e também lembrando que o CEPA este ano completou 20 anos de existência e este ano foi eleito pelo CEPA como o ano do Evangelho. Então nós temos a proposta de divulgação do Evangelho, que no nosso entender é um manual do bem viver. Se a gente seguir essas orientações do Evangelho, a gente não tem muito que se preocupar, mas seguir mesmo, não apenas intelectualmente, mas colocar em ação. Tem um ditado que num outro encontro de estudo gerou um pouco de polêmica, segundo o qual de boas intenções o inferno está cheio. Foi entendido lá no estudo que não é bom ter boa intenção, mas falta um detalhe dessa interpretação, né? A intenção não acompanhada da ação. Então, quando eu apenas quero algo, mas não boto a mão na massa, quando eu não começo a botar em prática, aí realmente não tem muito valor. Então, com relação ao Evangelho, segundo o Espiritismo, por enquanto o CEPA está fechado por causa da situação atual, mas o CEPA faz a distribuição gratuita do Evangelho. E na primeira folha do Evangelho tem um roteiro para se fazer o Evangelho no lar. Algo muito útil para manter, principalmente agora que estamos numa fase mais turbulenta, para manter o nosso lar harmonizado, as pessoas harmonizadas também. Então são alguns minutos de um dia da semana que vão eleger aí o dia e horário que todo mundo possa estar disponível, uns 10, 15 minutos. Fazer de acordo com as pessoas que você tem em casa. Se tem crianças, precisa ser de uma forma mais lúdica. Se tem jovens, precisa trazê-los para o debate, perguntar o que ele acha, não ter essa atitude apenas de imposição, é assim e pronto, ponto final, né? Então, trazer, nós que temos o embasamento na doutrina e no Evangelho, a gente não precisa temer nenhum debate, nenhuma argumentação. Então, alguns minutos de ler um trecho do Evangelho aleatório, pode seguir na sequência normal do Evangelho e debater esse trecho, tendo aí o cuidado de deixar um copo de água para cada um, ou algumas garrafas de água, se quiser já deixar essa água preparada para ingerir durante a semana. Então essa água durante o Evangelho no Lar será fluidificada e realmente traz uma proteção para o lar, uma harmonização para quem está participando. Não forçar também, quem não quiser participar, não precisa, a pessoa é bom que venha de boa vontade. Mas até mesmo sozinho ou sozinho você pode fazer o Evangelho no lar, e eu ajudei muito. Então, nós estamos ainda no primeiro livro, Em Busca do Equilíbrio. Então, continuando. Hoje, a energia a ser quitada é menos física e mais psicológica pela atual evolução humana. Os nossos erros mais bárbaros já estão sendo quitados
E o reflexo disso é menos contas por ações de conduta física, atos de violência brutal e barbáries. É mais frequente a autocobrança. É o mal do século, a angústia, a depressão, síndrome do pânico, toque, esquizofrenia. Então, as enfermidades ou as calamidades ou os sofrimentos físicos já estão em grande parte ficando para trás. Então não temos mais aquelas grandes guerras, aquelas épocas de fome. Então todo esse tipo de sofrimento ficou para trás. Agora a gente está, pelo avanço da transição planetária, entrando no autoconhecimento, entrando em contato com o nosso eu interior, com o nosso inconsciente. E para muitas pessoas, às vezes até mais sofrido esse contato do que esses sofrimentos externos que a gente passava. Então, o autoconhecimento não é uma tarefa fácil. Jung tem um texto que define isso muito bem. As pessoas tentarão de todas as formas evitar esse contato com o seu inconsciente. Então vão chegar aos limites do absurdo, procurando distrações fora para não entrar em contato com o mundo interior. E essa é a proposta do mundo de regeneração, da gente harmonizar tudo que está dentro de nós, para que nos capacite para novos voos ou novos aprendizados que a gente tem aí pela frente. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Então quem fica aqui na Terra agora é quem se propôs já a essa mudança. Cansou do modelo antigo, não se compraz mais no mal, está com a proposta de melhoria. E agora a regeneração é isso, é botar essa intenção em prática. Botar em prática a tal da reforma íntima, o autoconhecimento, o conhecereis a verdade vos libertará. Então é essa a nossa fase atual. E o que a gente está vivendo agora, essa pandemia, foi um puxão de orelha para que a gente comece a fazer isso mais rapidamente, para que aquele texto do Jung não seja mais necessário, né? Que a gente chegue aos limites do absurdo para não entrar em contato conosco mesmos. Né? Não é muito agradável o que a gente encontra ali, mas é o que somos. Nós construímos a história da humanidade. Então agora que a gente compreendeu, então não foi errado isso que a gente fez, foi a maneira da gente aprender, a gente aprendeu errando. A maioria dos nossos aprendizados são através do erro. E eu, como da área de exatas, trago o exemplo da engenharia. A engenharia cresceu muito sempre que houve um grande desastre. A engenharia aeronáutica com os desastres aéreos, a engenharia civil ou mecânica com os desastres de edifícios, edificações ou pontes ou outras estruturas. Então, sempre que há um desastre, pelo menos na engenharia, se faz todo um trabalho, um movimento para analisar o que houve, o que aconteceu, mudar as regulamentações, as normas, para que dali para frente aquilo não ocorra mais. Então o erro é importante, só que como a gente não tinha muito um hábito de entender que o erro é um aprendizado, a gente não parava para analisar, a gente simplesmente queria esquecer e continuava em frente. Né? Então, é necessário essa tomada de consciência para que o erro seja útil, para que ele tenha um efeito proativo na nossa caminhada. A medicina terrena tem a função de tratar o mal que já se tornou físico. Uma vez físico, deve ser acompanhado pelo médico. Então, mesmo no CEPA, a gente recebe muitas pessoas que
que estão passando por dificuldades físicas e vão buscar auxílio lá. Lógico, a parte da causa disso estar drenando para o físico é tratado, mas o efeito físico precisa ser tratado pela nossa medicina terrena. Então, é uma complementação. O atendimento psíquico e espiritual complementa os cuidados físicos propostos pela medicina. Este é o objetivo dos médicos na Terra, criar lacunas, ganhando tempo entre uma enfermidade e outra. Então ele está dizendo que curando uma enfermidade vai seguir outra, porque estas enfermidades, como eu falei na última semana, são uma drenagem dessa energia estagnada, densa, que está no nosso campo energético. Então, a drenagem disso para o campo físico vão gerando disfunções celulares, orgânicas, e gerando uma série de doenças. E é importante, então, a medicina para que a gente continue drenando, senão a gente desencarnaria nas primeiras dessas enfermidades, né? Ou melhor, entre uma descarga de fluidos mórbidos e outra, para que o ser tenha a oportunidade de reformular sua vida, mudando conceitos e hábitos. Mas para isso eu preciso entender que esta enfermidade é um auxílio, é uma drenagem de energia do meu campo psíquico e espiritual. Entendendo isso, eu vou olhar a enfermidade de outra forma. É um chamado de atenção, algo precisa ser ressignificado. Então eu vou perceber ou receber ou enfrentar essas enfermidades com outra proposta, com a proposta de melhoria, de autoconhecimento. Se não o fizer, continuará criando fluidos para serem expurgados posteriormente. Isso a gente vê, é mais fácil de a gente ver, não quero dizer que é a forma mais comum, mas com o câncer. Uma pessoa que tem o câncer e não atende a esse chamado, essa proposta de mudança, vai acabar com o auxílio da medicina extirpando o órgão ou parte dos tecidos que estão afetados pelo câncer, vai se curar ali momentaneamente, mas dali alguns 6 meses, 1 ano, volta o câncer em outro ponto fraco do corpo. Então, enquanto eu não olhar para a doença que está chegando para mim e resolver a causa dela, ela vai continuar vindo de outras formas. Então, não tem jeito. Isso é um chamado de atenção, diria que um dos últimos chamados, né? A gente está muito atrasado, deixamos passar muito tempo sem fazer esse autoconhecimento, estamos chegando agora no final do ano, e quem está querendo passar para o próximo ano letivo está aí com um grande trabalho atrasado, né? O médico trata os sintomas que aparecem no corpo físico, mas a fonte da doença continua, é energética e está alojada no espírito. É mantida no campo que seu próprio pensamento criou. Então isso não valorizando o lado espiritual e menosprezando a área médica. Como eu falei antes, os dois se complementam. Então não dá para você estar num polo de querer apenas utilizar a medicina acadêmica, terrena, para se manter saudável, e também não adianta você querer ir para o lado oposto, só querer tratar o lado espiritual. Muitas pessoas, inclusive conhecedoras da doutrina de reencarnação, perderam o corpo, desencarnaram mais cedo por esse conceito equivocado, por achar que dá para tratar somente o lado espiritual. Não, nós estamos num corpo físico, num corpo de carne e osso, que precisa ser tratado com as terapias e com os tratamentos
alopáticos, homeopáticos, ou todos os que tiverem aí, mas que atingem, que visam a cura do corpo físico. Então, encontrar-se como a proposta de Buda, né? Encontrar sempre aí um caminho do meio. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas estamos num corpo físico, a gente precisa levar em consideração ele também, com muita seriedade. Um exemplo didático seria o de um ser que apresentava um grau de X débitos a quitar em sua vida. Ele optou em sua programação existencial por viver até os 55 anos e depois desenvolver um câncer, que foi cobrado pela própria consciência pelo mal que fez a outros em vidas passadas. Então ele está dando um exemplo aqui. Esses exemplos existem. Sim, a gente percebe eles nos atendimentos que a gente faz. Então ele está dizendo que a pessoa optou por ter uma vida relativamente saudável até os 55, e nos 55 iria desenvolver um câncer para essa limpeza energética do seu campo espiritual, do seu campo psíquico, para purificar o seu corpo espiritual. O corpo físico vai padecer, vai se ressentir desse câncer, vai se desorganizar na sua estrutura celular, mas vai promover uma limpeza no seu corpo físico. Então, enfrentaria esse câncer durante 5 anos para então deixar o corpo físico. Digamos que esse homem levou uma vida regrada, baseada em pensamentos salutares e hábitos elevados, mantinha sua mente direcionada às coisas do alto, como amor, caridade, fraternidade, ou seja, seguiu a cartilha, a proposta do Evangelho, que é o Manual do Bem Viver. Com isso, ele acumulou um crédito Y, que será descontado do seu débito X, ou seja, um bônus pelo seu merecimento. Neste caso, ele pode desenvolver o câncer, mas será operado aos 57 e ser curado por uma cirurgia física bem realizada, depois de todo o produto de X já estar na carne. Em alguns casos, pode ocorrer cura espontânea, como em alguns casos que viraram notícia pelo mundo e foram tratados como milagres. Então, nem tudo é 100% determinado. O ajuda-te que o céu te ajudará. Ou o dizer de São Pedro no Evangelho, né? O amor cura multidão de pecados. Então, se eu venho com um débito a ser quitado, uma vivência salutar, de acordo com os preceitos do Evangelho, auxilia a diminuir esse débito e essa cobrança não ser tão forte. Tem um outro caso também, um exemplo que eu lembrei agora, de uma pessoa que estava procurando, espiritualizada, mas estava procurando cura, procurou no campo da medicina terrena e não encontrou, para uma hérnia, para um problema no estômago, esqueci agora o nome. E depois ela chegou buscando um atendimento de apometria, cura para isso. E aí ali veio a informação, foi auxiliado na drenagem daquela energia que estava associada a esse problema no estômago. E ali foi falado, olha, ele programou para vir 40 anos com esse problema no estômago, para ele se reeducar. Então ele veio de várias vidas onde ele não conseguia se controlar, abusando de alimentação, abusando de alcoólicos e de outros alimentos não muito saudáveis. Então o próprio espírito se propôs a vir com esse problema no estômago durante 40 anos para ele conseguir se reeducar. Aí depois de 40 anos ele iria obter a cura desse problema.
Tem um outro caso também interessante, parecido com esse exemplo aqui, de um trabalhador espírita, participava de reuniões mediúnicas, era muito ativo na casa onde ele trabalhava, e na indústria onde ele trabalhava, ele veio a perder um dedo. Perdeu um dedo da mão num acidente de trabalho. Aí passou lá um período de recuperação, e quando ele voltou para o centro para trabalhar, ele perguntou para o mentor dos trabalhos lá, né? Poxa, eu estou aqui há tanto tempo trabalhando, me dedicando, e vocês bem que podiam ter me ajudado a não ter perdido esse dedo, né? Veio cobrando da espiritualidade. Então a gente percebe que essa atitude de cobrar da espiritualidade não dá muito certo, a gente sempre leva uns puxão de orelha. E aí o mentor falou para ele, olha, estava programado para você perder teu braço, mas levando em conta o teu esforço, a tua boa vontade de estar trabalhando, não só auxiliando aqui no centro, mas também se melhorando em casa, convivência com os familiares, você perdeu só um dedo. Então foi que uma coisa muda de figura. Primeiro era algo muito ruim, e quando ele entendeu o todo, aí já mudou para uma coisa muito boa, né? A maior parte do tempo deixamos os nossos corpos físicos no automático. A gente vive no automatismo, com o piloto automático ligado, assumindo em momentos rápidos para novos comandos e os deixando novamente no automático. Então a gente sai um pouquinho do automático, faz alguma coisa consciente, mas daqui a pouco, quando vê, está no automático de novo. Quando uma pessoa lhe fere o ego com palavras, por exemplo, você perde o controle e reage até mesmo sem saber por que ele o fez. Ou seja, é uma reação, não é mais uma resposta. Então você reage com uma agressão externa. E quando você exercita esse hábito de viver conscientemente, você consegue frear isso e dar uma resposta. Você consegue pensar no que está acontecendo, elaborar o que está acontecendo, analisar, passar pelo crivo da lógica e da razão. Mas isso é um exercício. A gente precisa criar esse hábito diário. E uma forma é começar o dia agradecendo, fazendo uma prece de manhã, já colocando no consciente aquela informação. A vida é um aprendizado. Então, o que a vida vai trazer para mim, para que eu me melhore hoje? Né? O que a vida tem programado para mim no dia de hoje? Então, se eu trouxer esse pensamento, eu já vou estar esperando algo acontecer. Não é um pessimismo, né? Mas é um realismo. A gente está em aprendizado aqui e a vida vai trazer coisa para nos testar. Então, se eu estou consciente de que a vida é um aprendizado, eu vou estar esperando essas situações e quando essa situação chegar, eu vou estar consciente, vou conseguir não mais reagir automaticamente, e sim dar uma resposta. Essa resposta em cima do conhecimento. Existe a lei de causa e efeito, ninguém colhe o que não semeou. Se essa pessoa está conseguindo fazer isso para mim, é porque eu também já o fiz, senão não seria possível, porque é uma lei universal de causa e efeito. Existe a lei também de atração vibratória. Se está me acontecendo coisas desagradáveis, que hábito eu cultivei, que pensamentos eu cultivei recentemente? De agradecimento ou de reclamação? Então eu vou conseguir pensar nisso e não me deixar levar pela onda, né? Por essa onda de energia que sobe, né? Que ferve o sangue. E que se a gente não está atento, a gente deixa fugir. E depois bota a mão na cabeça, né? O que foi que eu fiz?
é o domínio do automatismo instintivo de reação. Não passou pelo crivo racional da mente. Reflete o domínio instintivo sobre a consciência racional. Então, no automatismo, a gente deixa muito mais o instinto, ou deixa os programas criados com as nossas vidas pregressas. E se a gente olhar para a história da humanidade, não teve muita coisa boa. Fomos nós quem construímos essa história da humanidade. Então, no nosso inconsciente também não tem a maioria de coisas boas como a gente gostaria que fosse. Então, estar consciente disso também nos auxilia. O meu inconsciente é um barril de pólvora, então eu tenho que estar de sobreaviso aqui, policiando, é o orar e vigiar do Evangelho, para que eu mude esse padrão, para que eu mude esses programas reativos, troque-os por respostas racionais, de acordo com esse conhecimento dessa lei maior de causa e efeito, de ação e reação, de sintonia vibratória. Percebemos então que a saúde é, primeiro, produto de expurgo do karma conquistado por pensamentos e atos do passado. Então, a nossa saúde vai depender do que a gente tem de passado para ser expurgado. Então, mesmo que eu tenha uma alimentação 100% saudável, com pensamentos regrados, conscientes, saudáveis, se eu tenho expurgos de passado, isso vai escoando. Lógico, se eu tiver um hábito mental saudável, um hábito alimentar físico saudável também, esse expurgo pode acontecer de uma forma muito mais tranquila e suave do que se eu não fizer nada disso. Né? Segundo ponto da saúde, também é produto de pensamentos da vida atual. Pensamentos densos, perniciosos, que formam verdadeiras toxinas eletromagnéticas altamente agressivas à sutil rede bioelétrica dos nossos corpos mais sutis e que acabam descendo ao corpo físico, que possui uma densidade correspondente daquelas energias. Então, o segundo ponto da saúde é o que a gente se sintoniza hoje. Quando você assiste noticiário, quando você está ali nas redes sociais que vem certas notícias, se você não estiver se vigiando, se policiando, você facilmente cai na vibração de uma nuvem dessa de formas pensamento. E você é, quanto mais sensível, mais afetado você é pela energia dessas nuvens. Então a gente acaba se ligando a situações que prejudicam a nossa saúde por invigilância. Então é orar e vigiar. Eu preciso saber o que eu estou fazendo da vida, o que eu deixo entrar no meu corpo físico através de alimentação, o que eu deixo entrar no meu campo mental através de pensamentos, de assuntos, do que eu vejo, do que eu desejo. O terceiro ponto é fruto do uso indevido do corpo físico, que também é da nossa responsabilidade e devemos zelar por ele. Se nos utilizamos do nosso livre-arbítrio, ingerindo substâncias corrosivas ao nosso organismo, estamos, por atos, lesando a lei cósmica de responsabilidade pelo descuido com o templo carnal do espírito. Para despertar a consciência alimentar, devemos, no momento da alimentação, nos perguntar se queremos que aquele alimento faça parte de nós, porque é o que vai acontecer, não apenas fisicamente, como energeticamente também. Apesar do cuidado, às vezes pecamos por ignorância. Eu escuto muito, tanto no convívio familiar, quanto no relacionamento profissional também, aquela conversa, né? Olha, esse alimento é bom para aquilo, esse alimento é bom
para aquele órgão, comer isso é bom para o sangue, comer aquilo é bom para baixar colesterol. Mas é um pensamento invertido, pelo menos eu sempre percebi isso. A gente deveria pensar no que não comer e não no que comer para resolver um problema. O que não comer para evitar ter colesterol, o que não comer para evitar ter gastrite, o que não comer, né? E a gente tem essa ideia contrária, o que comer para isso, sempre procurando buscar mais para jogar para dentro, né? Para também estar evitando esse contato com o nosso mundo íntimo, mundo interior, né? A gente, essa ansiedade, como falou ali que era o mal do século, né? Essa ansiedade, depressão, muitas das causas disso é esse adiamento desse olhar para dentro, dessa reforma íntima. Então você não está fazendo o que se propôs e vai gerando essa ansiedade. E a pessoa não sabe de onde vem isso e acaba buscando a compensação externa, exagerando em alimentação, em alcoólicos, em outros, mas sempre fora, sempre buscando fora algo para preencher esse vazio. E isso só vai ser encontrado nesse mergulho interior, nesse voltar-se para dentro. Então eu preciso começar através de um hábito de meditação, de reflexão, no final do dia, mas começar a voltar esse olhar para dentro. O que eu estou percebendo no meu campo íntimo? Que influências eu estou sentindo que partem do meu inconsciente? Que hábitos eu estou tendo? Quais desses hábitos são meus mesmo ou eu me deixei levar por algo que nem sei a origem? Então, começar a ter esse olhar para o que está acontecendo com a gente. Isso já é um início desse autoconhecimento, o olhar para si mesmo. Esse era o material que eu tinha para hoje. Então vamos encerrar os estudos dessa noite. Quem conseguir aí se posicionar de uma forma confortável, fazendo uma mentalização energética, de uma limpeza. Deixa eu só olhar aqui as perguntas, deixa eu ver se é só se é pergunta ou se é... Aqui o Túlio falando, são tantas notícias fake que não sabemos mais nem em quem confiar, está bem difícil. E o estresse está em todos os lares, não é fácil ignorar as coisas como se não estivesse nada acontecendo. É muito difícil identificar coisas tóxicas. Mas toda essa turbulência aí fora é justamente para nos chamar a atenção, para que a gente pare e observe. Eu tenho notado pessoas em verdadeiro desespero no momento atual. Então, penso que quanto mais materialista a pessoa, mais desesperada ela vai ficando, porque ela está perdendo o coronavírus, a taxa de mortalidade dele é baixa. Mas ele pega muita gente que, se ele não tivesse aí, conseguiria ir tocando a vida à base de remédios e outras terapias, né? Então, quem não tem essa espiritualização está sofrendo muito mais com o momento atual. Então, essa confiança de que o que está acontecendo não é algo ao acaso, que é algo necessário para o nosso aprendizado, faz com que a gente traga essa tranquilidade. Mesmo que for desencarnar, é o fim de um ciclo de aprendizado, mas a vida continua, tem muita coisa ainda para a gente viver. Em algum momento vai ser, o nosso corpo físico não é eterno. A gente precisa estar preparado para esse momento. Então esse conhecimento traz essa tranquilidade da gente não se desesperar ante a situação que está aí.
Então, encerrando o estudo de hoje, mentalizando cada um durante suas atividades programadas para a semana, que tudo ocorra em harmonia, em paz, que a gente possa ter sempre um estado de vigilância, vivendo mais conscientemente, já precavidos, já preparados para enfrentar o que a vida vai trazendo para a gente, para o nosso aprendizado, para que a gente consiga aos pouquinhos ir respondendo mais e reagindo menos, nos preparando para uma vida mais harmoniosa, porque quanto mais presente no aqui e agora a gente estiver, menos sofrimento a gente tem, a gente não está vivendo de uma maneira alienada. A gente está no aqui e agora, no presente, mas consciente de nós mesmos, do que estamos fazendo aqui, e aí fica mais tranquilo da gente ir levando esse aprendizado, essa caminhada de aprendizado. Então, que tenhamos todos uma semana abençoada, que possamos auxiliar as pessoas que caminham conosco, mentalizando uma energia, envolvendo todo o nosso corpo, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, nos mantendo equilibrados física, emocional e mentalmente, preparados para enfrentar as situações que aparecerem, expandindo essa energia para todo o nosso lar, para as pessoas que convivem conosco, para o nosso local de trabalho, que cada um de nós possa transformar este planeta num lugar melhor, pelo menos no local onde a gente está em atividade, agindo, vivendo, aprendendo. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos.